Mas você sabe o que acontece? Quem pode curar, filho, é Deus. Então por que ele não me criou como uma criança normal? Por quê? Com essa doença aí. Porque ele tem um Sem graça. Ele não, você Com não essa tem doença sem graça aí. Deus tem um propósito na vida de cada um, eu já expliquei isso pra você. Mas a minha doença é muito sem graça. Pense em uma criança, um menino de apenas 7 anos, cuja altura mal ultrapassa a de um bebê de 1 ano e meio. Agora imagine o sofrimento de um corpo tão pequeno e frágil, enfrentando uma luta diária contra uma condição que ameaça a vida a cada instante. Esse é o caso de Enoque, uma criança extraordinária que, apesar de todo o amor que recebe, enfrenta dores físicas e emocionais que desafiam a compreensão. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa história e no impacto dela em nossa compreensão sobre a fé, o propósito divino e a existência humana. Enoque sofre de uma condição extremamente rara, chamada hipoplasia cartilagem-cabelo, que não só limita seu crescimento, mas afeta seus ossos, pulmões e até mesmo sua capacidade de absorver nutrientes. Ele precisa passar 20 horas por dia conectado a máquinas para sobreviver. Mas mais do que uma condição física, a luta de Enoque levanta questões profundas sobre a relação entre o sofrimento e a vontade divina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Vamos juntos refletir sobre essa história e explorar revelações que podem transformar a forma como entendemos a fé e o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Enoque, em sua inocência infantil, questionou algo que muitos adultos evitam encarar. Por que Deus fez isso comigo? Uma pergunta que ecoa no coração de qualquer um que ouça sua história. Este é o grito de uma alma jovem, tentando encontrar sentido em meio à dor. Mas para responder a essa pergunta, precisamos olhar além do imediato. Precisamos explorar as raízes do sofrimento na perspectiva histórica e acadêmica, enquanto confrontamos crenças que muitas vezes assumimos como certas. A tradição bíblica nos ensina que o sofrimento pode ser visto como uma prova de fé. Em livros como o de Jó, no Antigo Testamento, Deus permite que um homem justo enfrente perdas imensuráveis apenas para provar sua fidelidade. No entanto, quando confrontamos histórias como a de Enoque, somos levados a questionar se há algo mais profundo por trás disso. Será que o sofrimento é apenas um teste? Ou será que estamos perdendo algo maior? Estudiosos da análise histórica crítica da Bíblia, como Bart Ehrman, argumentam que a visão tradicional sobre o sofrimento nem sempre condiz com os textos mais antigos das Escrituras. Ehrman destaca, por exemplo, que muitos livros bíblicos refletem perspectivas conflitantes sobre o sofrimento. Enquanto o livro de Jó retrata a ideia de teste, o livro de Eclesiastes apresenta uma visão mais cética, sugerindo que a vida pode ser cheia de injustiças inexplicáveis. Nesse contexto, é impossível não questionar: será que Enoque é uma representação moderna desse dilema bíblico? A dor e as dificuldades que ele enfrenta são um reflexo de um propósito maior que ainda não conseguimos compreender? Ou seria a condição de Enoque uma chamada para que nos tornemos agentes de compaixão e mudança? Enoque não vive apenas com as limitações físicas de sua condição. Ele vive com uma consciência de sua dor que o levou a verbalizar algo que poucas crianças fariam. Ele pediu para não viver mais. Isso nos leva a refletir sobre como as crianças, em sua pureza, podem enxergar questões que os adultos tentam racionalizar ou ignorar. Essa pureza de pensamento nos convida a revisitar a forma como abordamos o sofrimento humano, especialmente quando afeta os mais vulneráveis entre nós. Ao olharmos para a história de Enoque, somos convidados a revisitar questões teológicas fundamentais. Será que Deus realmente planeja o sofrimento? Ou será que vivemos em um mundo que opera sob leis naturais,
onde a dor é parte inevitável do processo. Teólogos como John Hick sugerem que o sofrimento pode ser interpretado como um meio de crescimento espiritual, algo que desafia a alma a se desenvolver. Mas será que esse argumento se aplica a uma criança de apenas 7 anos? Essas perguntas nos levam a um ponto crucial: como reconciliar a ideia de um Deus amoroso com a existência de condições tão devastadoras como a de Enoque? O que isso nos diz sobre nossa responsabilidade como seres humanos e nossa relação com o divino? Pense nisso enquanto continuamos explorando essa história com mais profundidade. Enoque não é apenas um menino que sofre. Ele é um símbolo de nossa busca por respostas, de nossa luta para encontrar sentido em um mundo onde a dor é inevitável. Se você está tocado por essa história, diga nos comentários o que pensa sobre as perguntas levantadas até agora. Vamos juntos refletir e tentar encontrar respostas. Enquanto refletimos sobre a dor de Enoque, uma questão surge de maneira quase inevitável. Qual é o papel da comunidade, da sociedade e especialmente da fé diante do sofrimento humano? A história desse menino não é apenas um caso isolado. Ela ecoa as vivências de inúmeras pessoas ao longo da história que enfrentaram adversidades inimagináveis, questionando o propósito de Deus em suas vidas. Mas será que estamos preparados para lidar com esses questionamentos? A mãe de Enoque, em um ato de profunda compaixão, tenta consolá-lo. Ela tenta trazer esperança para um coração tão pequeno e ao mesmo tempo tão cansado. Mas até mesmo ela, como tantas outras mães ao redor do mundo, deve se perguntar: onde está Deus em tudo isso? É nesse ponto que precisamos examinar a relação entre o divino e o sofrimento humano de maneira crítica, indo além das explicações simplistas que muitas vezes recebemos em contextos religiosos. Quando olhamos para os textos bíblicos, vemos uma pluralidade de interpretações sobre o papel do sofrimento. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3, Jesus é questionado sobre a cegueira de um homem. Seus discípulos perguntam se aquele sofrimento era resultado do pecado do homem ou de seus pais. A resposta de Jesus desafia a lógica punitiva da época. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Essa perspectiva pode ser consoladora, mas também levanta mais perguntas. Será que toda dor tem um propósito divino? Ou será que essa interpretação reflete apenas uma tentativa de dar sentido ao que muitas vezes parece sem sentido? Ao longo da história, pensadores e estudiosos da análise crítica, como Rudolf Bultmann e Elaine Pagels, argumentaram que a forma como interpretamos o sofrimento bíblico muitas vezes depende do contexto cultural e histórico em que vivemos. Bultmann, por exemplo, sugere que muitas das narrativas bíblicas foram moldadas por uma visão do mundo que buscava respostas sobrenaturais para eventos naturais e humanos. Em contraste, Pagels destaca como as comunidades cristãs primitivas usaram o conceito de sofrimento como uma maneira de reforçar a fé em tempos de perseguição. Mas como essas interpretações se aplicam à história de Enoque? Ele não é um mártir em tempos de perseguição. Ele é uma criança cujo corpo foi moldado por uma condição genética rara. Ele não escolheu sua luta, e sua inocência amplifica a tragédia de sua situação. Será que a história de Enoque nos desafia a ir além das explicações teológicas tradicionais e nos obriga a confrontar a realidade crua da dor? É aqui que a reflexão sobre o papel da humanidade se torna crucial. Se o sofrimento de Enoque nos incomoda, isso pode ser um sinal de que estamos sendo chamados a agir. Como sociedade, somos responsáveis por criar condições em que crianças como Enoque possam viver com dignidade e esperança. Mas como equilibrar isso com a ideia de que o sofrimento pode ter um propósito maior? Estudiosos contemporâneos como Bart Ehrman
nos desafiam a reconsiderar nossa compreensão de Deus diante do sofrimento humano. Ehrman, que começou sua jornada acadêmica como um cristão devoto, acabou adotando uma posição mais cética à medida que se aprofundava nos textos bíblicos. Ele argumenta que, embora muitas tradições religiosas tentem justificar o sofrimento como parte de um plano divino, essa visão muitas vezes falha em oferecer conforto real às pessoas que estão sofrendo. Voltando à história de Enoque, podemos ver como essas questões se manifestam de maneira dolorosamente pessoal. Ele não está apenas enfrentando desafios físicos. Ele está lutando contra um sentimento de abandono, tentando entender por que, entre bilhões de pessoas, ele foi escolhido para carregar esse fardo. E sua pergunta, por que Deus fez isso comigo? Ressoa com a dor de tantas pessoas ao redor do mundo que enfrentam sofrimento aparentemente injusto. Mas será que há uma resposta? E mais importante, será que precisamos de uma resposta? Alguns filósofos, como Søren Kierkegaard, argumentam que a fé verdadeira não está em compreender, mas em confiar, mesmo quando não há explicação. Kierkegaard descreve isso como o salto de fé, um movimento de entrega total, mesmo diante do absurdo. Mas será que podemos esperar esse tipo de fé de uma criança de 7 anos, que só quer viver sem dor? Talvez a verdadeira lição de Enoque não esteja em encontrar respostas definitivas, mas em reconhecer a humanidade compartilhada que sua história evoca. Quando ouvimos sua dor, somos lembrados de que, apesar de nossas diferenças, todos nós somos vulneráveis ao sofrimento. E essa vulnerabilidade pode nos unir, desafiando-nos a sermos melhores, não apenas como indivíduos, mas como comunidade. Enquanto continuamos explorando essa história, convido você a refletir sobre o papel que você pode desempenhar. Como você pode ser uma fonte de esperança para aqueles que estão sofrendo? Compartilhe sua visão nos comentários. Vamos criar juntos um espaço onde histórias como a de Enoque possam ser ouvidas, compreendidas e, quem sabe, transformadas em inspiração para um mundo mais compassivo. À medida que nos aprofundamos na história de Enoque, somos forçados a confrontar uma das questões mais difíceis da existência humana: como reconciliar a ideia de um Deus amoroso com o sofrimento dos inocentes? Essa pergunta não é nova. Ela tem sido explorada ao longo dos séculos por teólogos, filósofos e até cientistas sociais, cada um oferecendo perspectivas diferentes, mas nenhuma solução definitiva. Para entendermos melhor, precisamos voltar no tempo e olhar para como diferentes culturas e tradições lidaram com o sofrimento. No mundo antigo, por exemplo, os povos mesopotâmicos acreditavam que os deuses eram seres poderosos, mas caprichosos. O sofrimento era visto como resultado da ira divina, e a única maneira de apaziguar essa ira era através de sacrifícios e obediência. Por outro lado, na tradição judaica, especialmente nos livros proféticos, o sofrimento frequentemente era interpretado como uma consequência direta do pecado coletivo ou individual. No entanto, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos uma mudança significativa. Jesus, em suas palavras e ações, frequentemente rejeita a ideia de que o sofrimento é sempre resultado de pecado ou punição divina. Em passagens como Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5, ele desafia essa lógica ao dizer que tragédias não acontecem porque as vítimas são mais pecadoras do que outras pessoas. Isso nos leva a uma compreensão mais complexa do sofrimento, uma que não depende apenas de explicações simples ou moralizantes. Mas onde isso nos deixa no caso de Enoque? Uma criança que, ao contrário dos adultos que racionalizam ou buscam respostas teológicas, encara sua dor de maneira direta e visceral. Ele não busca explicações filosóficas ou históricas. Ele apenas quer saber por quê.
E essa pergunta, feita com a pureza e sinceridade de uma criança, talvez seja mais poderosa do que qualquer resposta que possamos oferecer. Teólogos como Hans Kung argumentam que o silêncio de Deus diante do sofrimento não deve ser interpretado como indiferença, mas como um convite à ação humana. Em outras palavras, talvez a pergunta "por que Deus permite isso?" deva ser transformada em "o que podemos fazer diante disso?" Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas nos desafia a sermos instrumentos de alívio e transformação. Voltando à história de Enoque, vemos um exemplo vivo dessa necessidade de ação. Sua mãe, mesmo em meio à sua própria dor, dedica sua vida a cuidar dele, oferecendo-lhe consolo, amor e esperança. Em um mundo onde muitas crianças, em situações semelhantes, são ignoradas ou marginalizadas, a história dela nos lembra que o amor humano pode ser uma manifestação concreta da presença de Deus. Mas será isso suficiente? É aqui que entra a importância de uma reflexão crítica e acadêmica sobre o papel da religião e da sociedade na construção de narrativas sobre o sofrimento. Muitos estudiosos apontam que, ao longo da história, as explicações religiosas sobre a dor foram usadas tanto para justificar a passividade quanto para inspirar ação. Por exemplo, durante a Idade Média, a ideia de que o sofrimento era uma bênção disfarçada levou muitos a aceitar injustiças sociais como parte do plano divino. Por outro lado, movimentos como o da teologia da libertação, nas décadas recentes, colocam o sofrimento dos pobres e oprimidos no centro do discurso religioso, exigindo mudanças práticas e estruturais. No caso de Enoque, o desafio que sua história apresenta não é apenas teológico, mas profundamente humano. Ele nos obriga a olhar para além de nossas crenças e dogmas e a enfrentar a realidade de um mundo onde a dor muitas vezes parece não ter sentido. Mas talvez, ao invés de buscarmos sentido na dor, devamos buscar sentido na forma como respondemos a ela. E isso nos leva a uma questão final para este momento de reflexão. Será que estamos prontos para aceitar nossa responsabilidade? Se o sofrimento de Enoque nos incomoda, será que estamos dispostos a transformar esse incômodo em ações que façam diferença? Ou vamos nos contentar com explicações que, no fundo, não mudam nada? Enoque não é apenas um símbolo de dor. Ele é um lembrete de que, em um mundo cheio de desafios, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, por menor que seja. Ao cuidarmos uns dos outros, ao apoiarmos causas que promovam justiça e dignidade, talvez possamos começar a responder à pergunta de Enoque não com palavras, mas com ações. Se você chegou até aqui, reflita sobre o que você pode fazer para tornar este mundo um lugar mais compassivo. Comente sua opinião e compartilhe sua visão sobre como histórias como a de Enoque podem nos inspirar a sermos melhores. Ao chegarmos ao final dessa jornada reflexiva sobre a história de Enoque, é inevitável perceber o impacto que a sua luta tem sobre nós. Enoque não é apenas um garoto de 7 anos enfrentando uma doença rara e devastadora. Ele se torna, em muitos sentidos, um espelho que reflete nossas próprias dúvidas, medos e esperanças em relação ao sofrimento humano e ao papel de Deus em meio a essa realidade tão desafiadora. Mas como podemos, enquanto indivíduos e como sociedade, responder ao chamado que a história de Enoque nos faz? Afinal, ele não é apenas um caso isolado. Ele representa milhões de crianças e adultos ao redor do mundo que enfrentam lutas semelhantes, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Na análise acadêmica e crítica da Bíblia, o sofrimento é um tema central, recorrente em muitas narrativas. Um exemplo marcante está no livro de Jó, onde o personagem título é submetido a provações aparentemente injustas. Jó, assim como Enoque, questiona a Deus.
Ele não aceita explicações simplistas, nem se contenta com respostas que minimizem sua dor. E ao final do relato, embora Deus fale com Jó, ele não oferece uma explicação direta para o sofrimento. Em vez disso, Deus apresenta a Jó a vastidão de sua criação, sugerindo que o propósito da dor pode estar além da compreensão humana. Mas será que essa abordagem, por mais profunda que seja, é suficiente? Para muitas pessoas, inclusive crianças como Enoque, a necessidade não é de explicações filosóficas ou teológicas complexas. É de apoio, amor e, sempre que possível, soluções práticas que aliviem a dor. Isso nos leva a refletir sobre o papel da religião e da ciência nesse contexto. Enquanto a religião muitas vezes busca oferecer consolo espiritual, a ciência trabalha para encontrar formas tangíveis de aliviar o sofrimento. No caso de Enoque, avanços médicos possibilitam que ele viva, mesmo com todas as limitações impostas por sua condição. Porém, o que a ciência não pode oferecer e o que muitas vezes apenas a fé e a comunidade podem suprir, é um sentido de pertencimento, propósito e esperança diante de uma realidade tão difícil. Aqui, estudiosos como John Hick entram na discussão. Hick argumenta que o sofrimento pode ser entendido como parte de um processo maior de alma em desenvolvimento. Para ele, a dor e os desafios da vida têm o potencial de nos moldar, nos tornando mais compassivos, resilientes e profundamente humanos. Mas será justo esperar que uma criança tão jovem como Enoque encontre força nesse tipo de ideia? Ou será que cabe a nós, como sociedade, garantir que ele tenha suporte suficiente para crescer em um ambiente que lhe permita encontrar seu próprio caminho? A mãe de Enoque nos dá um exemplo poderoso de resiliência e amor incondicional. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, ela encontra forças para consolar seu filho e manter viva a chama da esperança. No entanto, sua história também nos lembra da importância da solidariedade coletiva. Não podemos deixar que a responsabilidade de lidar com desafios tão grandes recaia apenas sobre os ombros de famílias já sobrecarregadas. E é aqui que a mensagem de Enoque se torna universal. Sua história nos chama à ação, não apenas no sentido individual, mas também como comunidade. Precisamos lutar por um mundo onde crianças como ele tenham acesso a melhores cuidados, onde suas vozes sejam ouvidas e onde seu sofrimento seja reconhecido e tratado com a seriedade que merece. Talvez, no final, a maior lição que Enoque nos ensina não seja sobre por que o sofrimento existe, mas sobre como respondemos a ele. Sua dor nos desafia a sermos melhores, mais compassivos, mais engajados e mais comprometidos em criar um mundo onde o amor prevaleça sobre a indiferença. E agora, uma pergunta direta para você, que acompanhou essa história até aqui. O que a história de Enoque despertou em você? Quais ações você acredita que podemos tomar, individualmente ou como sociedade, para fazer diferença na vida de pessoas como ele? Se você chegou até aqui, compartilhe sua opinião nos comentários. Cada reflexão conta. E não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem. Na tela final, indicaremos outros vídeos que continuam explorando mistérios e reflexões sobre a relação entre a fé, o sofrimento e o propósito da vida. Obrigado por nos acompanhar até o fim. A história de Enoque continua, não apenas como um relato de dor, mas como uma inspiração para cada um de nós fazer a diferença.